Olá galera, bem-vindos à nossa terceira videoaula referente ao assunto mínimos quadrados, e aqui a gente vai estar vendo uma nova forma de ajustar os pontos a uma curva, né? Achar uma curva que aproxima esses pontos no dado intervalo. Então a gente vai ver o exemplo do caso do ajuste exponencial. Quer dizer, ao invés de procurar uma reta, um polinômio de grau 2 ou um polinômio de algum outro grau, eu posso estar pensando que meus dados podem estar organizados de maneira o que? Exponencial, por uma função da forma b, o número neperiano, né, elevado a 1a vezes x. Então ela pode ser dessa forma. Então a gente também pode usar um raciocínio muito semelhante ao que foi usado na videoaula lá de reta, né, do ajuste por meio de uma reta, aqui. Basta a gente notar o seguinte, ó, vamos observar. Observando essa função aqui, y igual a b elevado a x, onde a gente quer determinar a e b que minimizam lá o erro, né, assim como a gente fez na reta, a gente poderia pensar assim. Se eu aplicar o ln nos dois membros, né, então eu aplico o ln aqui e eu aplico o ln neste membro de cá. b elevado a x. A gente sabe que tem uma propriedade de ln, o lado de cá, beleza, ln de y, mas o lado de cá eu poderia quebrar em dois ln's, ficaria ln de b vezes ln disso, ou seja, um produto, o ln de um produto é a soma dos ln's. Isso aqui vai ser o ln de b, mais o ln de e elevado a x. Aí tem mais uma propriedade que a gente pode usar. O ln, quando ele está na mesma base, o ln, a base dele é um logaritmo de base e, então a gente pode cancelá-lo com a base e ficar só essa parte. Então eu vou ter uma coisa da forma assim. ln de y igual a ln de b mais ax. Olha, observe que isso aqui eu posso pensar na seguinte mudança de variáveis, né? Pensar assim no y maiúsculo aqui, num b maiúsculo. Você vê que meu irmão estava coçando para querer colocar esse b aqui no lugar de ln de b, ou seja, eu vou identificar ln de b com b maiúsculo e identificar o meu a minúsculo com o a maiúsculo x, ou seja, de certa forma eu tenho uma espécie de reta. Certo? Então, onde, claro, as identificações é o quê? Y grande ln de y, b maiúsculo é ln de b, e a maiúsculo é o próprio a da minha reta. Então, se eu tiver isso aqui, lá no meu ajuste mínimos quadrados, o que eu tinha? Esse cara aqui, o meu b, era de certa forma lá meu a0. Esse cara aqui era meu a1. Para minimizar, eu tinha uma relação assim, né? Eu tinha aqui m, que era a quantidade de pontos, eu tinha aqui xi, yi, que são os pontos dados, eu tinha xi ao quadrado e yi. Contudo, yi vezes xi, né? Quer dizer, contudo, agora eu não tenho, quer dizer, o x ele permanece do mesmo jeito, não apareceu no ln, nada aqui. Então, o x ele vai ser repassado do mesmo jeito para o ajuste exponencial. Então, nesse caso aqui, eu ainda estou na reta, né? O ajuste por meio de uma reta ou uma função afim. Agora, se eu for ajustar para uma função exponencial, o xi ele permanece o mesmo, só que no lugar do yi, eu vou considerar o ln da saída da função. Aqui é a entrada, aqui é a saída. O xi ao quadrado permanece o mesmo, né? E o xi vezes yi vai ser xi vezes ln de yi. Então, aí eu peguei aqueles mesmos dados do exemplo que a gente vem trabalhando e tentei ajustá-los o quê? De maneira exponencial. Então aqui está a tabela nossa, ó. M, que é os pontos, né? O xi, que é 0, 2, 4, 6, 8. O y eu coloquei aqui para a gente se lembrar dele, que a gente vai precisar dele para calcular o ln, né? Então eu coloquei ele aqui. Ou seja, a relação dos pontos x e y, né? Medidos. Aí vem o xi ao quadrado, essa coluna aqui se repete igual a anterior. Agora essa aqui já muda. Então eu vou bater o ln de 0,8, o ln de 1,75, o ln de 2,7, de 3,9, 4,8, obtendo isso aqui. Depois eu somo tudo. Porque no meu sistema, eu vou repassar os termos que tem y aí, então vai aparecer agora um somatório de o quê?
ln de y. Daqui a pouco eu vou escrever o sistema aqui. Certo? E da mesma forma, eu vou ter aqui o x vezes o ln de y. Então eu vou pegar esse cara, o xi, vezes esse aqui, e vou gerando esta última coluna. Somo também. Então, eu vou ter uma coisa assim, meu sistema vai ser da forma. Né? Fazer ele aqui. Vai ser A vezes M mais. Quer dizer, não, é B, se eu não me engano, é B vezes M, né? Para não confundir. B vezes M. Porque o meu B agora é meu A0, né? E lá na reta era A0 vezes M. Então eu vou ter B vezes M mais A somatório de igual a 1 até M de xi igual a o somatório de igual a 1 de M do ln de yi. Tá certo? Aí, na outra parte, vai ser B. Esse cara aqui se repete, né? Vai ser o somatório de igual a 1 até M de xi mais A vezes o somatório de igual a 1 até M de xi ao quadrado igual a. Agora vai ser o somatório xi vezes o ln de yi, igual a 1 até M de xi ln de yi. Então, apagando aqui, né? Espero que vocês tenham entendido esse repasse de variáveis aqui. Apagando isso aqui, eu vou ter o seguinte sistema. Que eu vou ter que resolver para achar o A e o B maiúsculos. Então, eu vou ter o sistema assim. O M meu aqui a gente já sabe é 5. Vai ser 5B mais. O somatório do xi, 20. 20A. Somatório dos ln de yi, 4, aí tem esse número aqui, ele é meio... Tentei não aproximar nada, porque aproximações aqui são muito perigosas. Posso até aproximar a resposta final de um problema, mas nunca cálculos intermediários é muito ruim você aproximar. Aqui B vezes xi, então vai ser 20B mais somatório de xi ao quadrado, que é 120. 120A igual a o somatório do xi vezes o ln de y, que dá 25,80702533. Certo? Então, resolvendo esse sistema, da mesma forma eu multiplico essa linha por menos 4 e somo com essa, vai anular esse cara, né? Então, eu vou achar que resolvendo esse sistema, eu vou achar que meu A maiúsculo, ele vale... deixa eu ver onde é que eu fiz essa continha aqui. Ele vale isso aqui, 0,219243985. Então, faz as contas, né? Não acredita que os números aqui estão corretos, embora sim, eu conferi algumas vezes. Porque é importante você ter essa dificuldade para você sentir a dificuldade, porque na hora de uma prova, né, se você só ficar observando aqui, achar que está sabendo, você vai cometer erros de conta, então assim, é bom você praticar. E o meu B, ele vai ser quem? Ele vai ser esse númerozinho aqui, ó, menos 0,02511264. É só resolver esse sistema. Contudo, este aqui já é o meu valor de A, minúsculo. Lá da minha forma B é elevado a AX. Mas o B aqui, ele é o ln de B minúsculo, que é o que eu quero achar, que é aquele termo que vai ficar na frente da exponencial. Então, olhando bem, eu tenho que B vai ser quem, então? Dessa linha de cima. É elevado a esse número aqui, menos 0,02511264. Que vai dar, fazendo essa continha aqui, vai dar 0,9752000. Estou colocando as casas aqui, mas nesse caso aqui, realmente eu poderia matar nessas 4 casas aqui, que é tudo zero, né? Depois não vai contribuir muito. 0,059. Então, minha exponencial é dessa forma aqui, ó. Y igual a B é elevado a x, só escrever aqui para a gente lembrar, né? Então, minha exponencial vai ser 0,975200059 elevado a o A, que é esse númerozinho aqui, 0,21, né?
924 3985x. Então, essa aqui é a minha função, certo? Minha função exponencial que aparentemente aproxima esses pontos. Como saber se essa aproximação é boa ou ruim? Por exemplo, já que a gente já fez para a reta e para a parábola aqui, agora a gente poderia comparar, certo? Aqui nesse pedacinho aqui, eu vou apagar esse sistema, eu vou colocar agora o valor dessa função avaliado em cada um desses pontos aqui, tá certo? E expressar o erro, certo? Então como é que seria? A tabela que eu fiz, o y já está aqui, então eu vou botar aqui o p de xi. Quer dizer, eu vou copiar aqui, porque é sempre bom você estar vendo as coisas assim, na vertical, né? Y, p. Quer dizer, p não, já não vai ser mais p, vai ser uma exponencial de xi, né? Que é essa aqui. Vou substituir aqui os valores. Então aqui eu tenho 0,80, que são os valores que foram medidos. E aqui são os valores que eu vou aplicar esses valores de x aqui. Então eu obtive, pô, é conta pra caramba, né? Então, 975200059, que de fato, né, até bate, porque se eu jogar 0 aqui, essa parte vai dar 1, né? É elevado a isso aqui vezes 0. Vai dar 0 aqui, elevado a 0 dá 1, então dá esse próprio número. Então, ó, aqui o que eu quero que você fixa, mas é o seguinte, você vai praticar as contas para você não errar, mas o que eu quero que você entenda bem ao finalzinho da aula, quando eu vou comparar os erros. Os 3 erros cometidos em cada caso, né? Para a gente ver qual que é o melhor ajuste, qual que deveria ser escolhido para tentar estimar, por exemplo, aquela F lá de 3,4, quer dizer, saber a temperatura no instante 3,4 minutos. Então, o 1,75 vai desse número aqui, ó, 1,511912385. O outro vai dar 2,3440100379. O outro vai dar 3,63402868. E esse aqui vai dar 5,63411026. Quando eu somar isso aqui tudo, esse somatório aqui dos erros, ele vai dar esse número aqui, ó. Não, ainda não. Aí, claro, agora vem esse menos esse ao quadrado, ou seja, y menos essa exponencial que eu achei, aplicada nos pontos, ao quadrado. Então, esses valores aqui, quando você faz a conta, vai dar isso aqui, ó. 6,9. Então, aí você confere, não acredite nas contas, né? Porque isso aí é um dos grandes erros, né? Às vezes você está vendo a videoaula, eu estou fazendo aqui, porque eu preciso enquadrar num espaço curto e tempo, senão ela fica um pouco cansativa. Embora esse assunto ele é cansativo. Mas assim, o Excel faz essas contas sem que você precise fazer todos esses cálculos, né? Se você tiver que usar isso aqui na prática, em algum estudo, não se preocupe, que já tem software para fazer isso aí, né? Na verdade, tem software para fazer tudo. O que eu acho que é interessante nessas videoaulas é você entender as deduções, né? Porque software vai calcular todas essas coisas. Então, aqui eu estou pegando essa diferença, esse menos esse elevando ao quadrado, tá? E por último esse aqui, 0,6957399925. Então, quando eu somar toda essa galera aqui, eu vou obter esse número aqui, 980571867. É um erro muito grande quando comparado com os erros anteriores. Eu não sei se você vai lembrar deles. Eu vou escrever todos eles aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? A folhinha que eu coloquei essas contas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu perdi ela. Ah, não, perdi. Eu achei aqui. Então, você achou esse erro aqui.
Aí você agora vai comparar todos os casos que a gente fez nas outras duas videoaulas com esse da agora. Então o que a gente vai ter? Isso que é o legal, não é fazer a conta. A conta em si ela não revela nada. Isso aí qualquer calculadora mais ou menos vai fazer esse cálculo, qualquer software mais ou menos vai fazer esse cálculo. Inclusive esses cálculos no Excel. Mas essa interpretação final é a mais importante. Qual modelo melhor se adequa aos seus dados? Então, para a gente lembrar, ó, somatório, quando eu achei uma reta da forma AX, A1x mais A0, meu erro foi esse cara aqui, ó. 0,01975. Quando eu achei o meu erro lá, quadrático, para uma reta da forma A2, x ao quadrado mais A1x mais A0, meu erro foi esse aqui, ó, 1,636. E quando eu achei uma coisa da fórmula b elevado a ax, o meu erro foi esse aqui, ó, 0,980571867. Note então que um erro muito grande, sei lá, talvez, se aqui é 0,1, aqui é 98, sei lá, 98 vezes mais, não, talvez uns 40 vezes mais. Então esse caso aqui, ó, você poderia muito bem cancelar, falar, ó, provavelmente esse fenômeno aí, nesse intervalo observado, que é o intervalo de 0 até 8, ele não é muito bem modelado para uma função exponencial quando conhecemos, claro, a reta e a parábola. Por isso que é interessante, às vezes você está fazendo um estudo, você tentar diversas interpolações. Porque você quer prever coisas dentro daquele intervalo onde não foi medido. Por exemplo, eu medi em 0, 2, 4, 6 e 8, nesses tempos aqui. Mas eu quero saber alguma coisa, por exemplo, 3,4. Então, se esse erro aqui tivesse dado pequeno, seria confiável substituir 3,4 na função que estava aqui, que eu acabei apagando ela. E avaliando esse valor, a gente olhar para a resposta e falar, pô, deve estar perto e tal. Mas nesse caso aqui, não é muito confiável. Tá certo? Então, essa é a ideia que eu espero que você tenha entendido. Não é assim, não fixe muito nos cálculos. Claro, você vai precisar calcular, se isso aí cair numa prova, às vezes você vai ter que fazer essa conta na mão e tal. A não ser que seja uma prova no laboratório, né, de computação. Então, você vai ter que fazer essas contas na mão. Mas assim, o mais importante não é isso. É essa interpretação final. Porque sem ela, não serve para nada esses cálculos. Quer dizer, você vai calcular isso aqui e vai aceitar? Quer dizer, com um erro pequeno desses, quando você olhar em relação aos dados, né, que estão medidos com a precisão aqui de 2 casas decimais, né, ele não está tão grande assim. Talvez aqui, claro, ele é o rei quadrático, né, então você tem que tomar cuidado, talvez você precise tirar a raiz quadrada aqui para analisar direito, mas assim, ele não chega a ser tão grande assim. Mas esse aqui, quando comparado com esses dois, é muito grande. Então, esta curva aqui é péssima para avaliar esse exemplo. No Excel é legal que sai lá a curva, então você ia ver nesse caso aqui uma coisa mais ou menos assim. Você está aqui os pontos, né? No caso lá da reta, os pontos iam ficar perto, né, dessa reta. No caso aqui do pedaço de parábola, você ia ver que esses pontos iam ficar mais perto ainda da parábola do que estão da reta, mas no caso aqui exponencial, eles iam ficar meio que, o último mesmo ele dá bem afastado, então eles não iam ficar muito perto da curva. Né? Esses 5 pontos onde o fenômeno foi medido, eles ficariam afastados da exponencial. E a lógica é que a gente tem uma curva que passe. Assim, o ideal é que ela passasse exatamente sobre os pontos. Mas a gente só está ajustando, a gente não está interpolando. Então esse caso aqui, ele é ruim. Tá certo? Então, tentar fixar esse significado geométrico da coisa, digamos assim dizendo, gráfico da coisa, com esses erros. Né? Isso é que é o mais importante. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima videoaula e muito obrigado.